E o nome desse carinha, pessoal, é ego. Por isso é tão difícil se cuidar. Por causa das narrativas que o seu próprio ego te conta e conta para os outros. O ego é o nosso guardião da identidade, da nossa identidade. É ele quem fica aqui, ó, no portão. Cuidar de si parece tão simples, não é mesmo? Mas na verdade é um dos atos mais corajosos e complexos que o ser humano pode realizar. No ponto inicial, não se trata apenas de mente e corpo, mas sim diz respeito ao modo de vida que somos inseridos, social, econômico, cultural, ou seja, somos alienados por um sistema que, por ironia, parece que não quer que as pessoas mudem. E no meio disso tudo, tem um carinha aí que controla toda essa narrativa existencial sobre o nosso ser, que tenta e faz de tudo para se afirmar e manter seu status, em meio a tanta influência, principalmente das redes sociais e suas falsas aparências. Esse é o ponto, essa é a questão. E o nome desse carinha, pessoal, é ego. O ego é o nosso guardião da identidade, da nossa identidade. É ele quem fica aqui, ó, no portão, protegendo, né, o nosso ser. E é ele quem conta a história sobre nós mesmos. É ele quem cria esse enredo. E para manter a sua coerência, a coerência dele, ele se agarra até em sofrimentos, até em dores. Mas o que acontece é que o sofrimento, por mais destrutivo, por mais doloroso que seja para o sujeito, ele fornece ao nosso ego continuidade para essa narrativa. Assim, porque isso eu não vou mudar por causa daquilo. E no momento onde nossos traumas foram instalados em nós, quem te protegeu foi o seu ego. Quem criou a narrativa de sobrevivência foi o seu ego. Só que agora isso te prejudica. Assim, nos identificamos mais com a ferida do que com a possibilidade de ressignificá-la. Ou seja, qual vai ser minha queixa agora? Sem esse sofrimento, quem eu sou? Por isso é tão difícil se cuidar. Por causa das narrativas que o seu próprio ego te conta e conta para os outros. Ou seja, sair do problema é abandonar a própria história que o nosso ego usa para se justificar. O nosso ego teme mais o vazio do que o próprio sofrimento. É por isso que preferimos a dor. É por isso que preferimos a narrativa do sofrimento. Porque encarar o vazio dói mais para o nosso próprio ego. Encarar a liberdade incerta fere mais o nosso ego. Porque lá atrás houve um trabalho em prol da nossa sobrevivência. Ele se moldou em prol da nossa sobrevivência. Qualquer transformação em nós exige que a velha narrativa morra ou seja ressignificada. E é entre um pensamento e outro que um novo consegue florescer. Porém, a nossa cultura não permite tempo para pensar. Essa cultura do imediatismo, esse bombardeio de estímulo, né? Essa influência que conduz o nosso ego a continuar se afirmando. O verdadeiro cuidado de si começa quando deixamos de cuidar apenas do personagem que o nosso ego insiste em defender. E esse cuidado
exige presença no aqui, no agora. Porque esse personagem que o ego defende é atrelado ao passado. Por isso é tão difícil cuidar de si. Mas é possível. É encarar o passado, é encarar a cultura. É perceber que o sofrimento não é apenas algo a ser eliminado, mas algo a ser compreendido e integrado entre mente e corpo. É recuperar o corpo como espaço de escuta e o silêncio como um lugar de construção e transformação. É onde temos a possibilidade de mudança. Sendo assim, esse cuidar de si para algumas pessoas se torna difícil porque cuidar de si é atravessar o próprio ego. É sentir a dor que insiste em nos definir e desafiar um mundo que quer que a gente permaneça iguais. E lembre-se, você precisa do silêncio entre um pensamento e outro para que consiga florescer um novo. E o seu ego, ele não é tão seu amigo assim. No mais, queridos, se o vídeo fez sentido, se ajudou em algo, não se esqueça, se inscreva no canal para ajudar. Abraços, até o próximo vídeo.